não tem dúvidas que Jair Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado, embora o ex-presidente estivesse sem cargo oficial, desinvestido de poder político, em terras estrangeiras, hospitalizado e em silêncio, eu diria até um eloquente silêncio. Mas enfim, o Lula também tinha certeza de que a lei das estatais deveria ser desfigurada para que ele tivesse centenas de indicações à sua disposição. O Lula tinha certeza de que a guerra na Europa era do interesse dos líderes ucranianos e que o conflito deveria ser resolvido, aspas, numa mesa de bar. Portanto, não é nenhum exagero atribuir às certezas de Lula da Silva a consistência de uma gelatina ao relento. Ao que consta, Jair Bolsonaro, que Lula chama de golpista, não se utilizou do cargo de presidente da República e de chefe das Forças Armadas para realizar ou instigar levantes ou atos subversivos durante o seu mandato. E na infame data de 8 de janeiro, como já foi citado, o ex-presidente estava desempossado, debilitado e, por que não, desterrado. A cada dia que passa eu admiro mais o Caio. Porque quando ele tem uma pergunta embaraçosa e difícil de ser respondida, ele passa atacando o adversário e aí, en passant, ele encaixa a defesa da tese em que ele diz: não, Bolsonaro não engendrou nenhum golpe. Tá? Mas só faltou ele dizer que quem articulou o golpe foi o Lula. Caio, você utilizou a expressão eloquente silêncio. Vamos falar do eloquente silêncio de Jair Bolsonaro em relação ao seu comprometimento com a democracia. Jair Bolsonaro, como deputado, e hoje a Folha de São Paulo faz um histórico fascinante, mostrou exatamente o que ele pensa sobre a democracia, Caio. Isso não é um eloquente silêncio. Sabe o que ele disse como deputado? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Seja Jair Bolsonaro, deputado. Posteriormente, em 1999, ele diz o seguinte, que se ele fosse presidente, abre aspas, Caio, esse é o eloquente silêncio, eu fecharia o Congresso e daria golpe no mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza de que pelo menos 90% da população ia fazer festa, ia bater palma. Este é o eloquente silêncio de Jair Bolsonaro, deputado. E ele permaneceu com eloquente silêncio como presidente? Caio, como presidente, ele disse o seguinte, abre aspas, se tivesse que depender de mim, não seria esse o regime que nós estaríamos vivendo. E apesar de tudo, veja, apesar de tudo, eu represento a democracia do Brasil. Mas o eloquente silêncio dele, Caio, continua. No dia 7 de setembro de 2021, ele ameaça o STF, xinga ministros e diz que desrespeitará ordens judiciais, com clara ofensa ao Estado Democrático de Direito. E, da mesma forma, Caio, esse eloquente silêncio dele fez com que ele realizasse uma reunião uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em que atingiu duramente o sistema eleitoral brasileiro para deslegitimar o resultado das urnas. E, finalmente, esse eloquente silêncio dele, em dezembro de 2002, após a diplomação de Lula, aquele que você disse que silencia, cumprimentou os manifestantes que estavam lá defendendo palavras de ordem golpistas. Isso é eloquente silêncio, cara? Ele sempre teve um descomprometimento claro com a democracia. Ele sempre defendeu golpes de Estado. Ele sempre defendeu a ditadura militar. Ele elogiava torturadores, Caio. Esse é comprometido com a democracia? Isto é eloquente silêncio? Essa ideia de que ele errou naquela postagem, que ele estava dopado por morfina, chega a ser uma brincadeira, Caio. Ele sempre defendeu ditadura, sempre defendeu torturador, sempre defendeu golpe de Estado, sempre incentivou isso, conclamou a sua base o tempo inteiro a fazer isso. Seus agentes, digamos assim, de articulação sempre induziram a isso. Não dá para passar o pano na história, Caio. Ele é uma pessoa não comprometida com a democracia e, portanto, nada mais óbvio que ele engendrou essa situação, que o seu ministro da Justiça fez o que fez, por isso está preso. Uma minuta de decreto golpista, defendia a intervenção militar com base na Constituição numa interpretação absolutamente inaceitável. Ou seja, Caio, por favor, dizer que o governo Lula, através daquelas imagens, fez toda aquela situação de invasão do Congresso Nacional, do Judiciário, pelo fato de ter havido, sim, falhas no Palácio do Planalto, por favor, não dá para defender uma tese como essa, a não ser que você realmente queira atacar o Lula. Mas reservemos um outro dia para debater Lula e o autoritarismo dele. Daquele homem que não quis ter o terceiro mandato, daquele homem que foi contra a disputar uma outra eleição. Esse é o antidemocrata que você acusa em defesa do democrata, que no Congresso Nacional homenageia torturadores. Jair Bolsonaro.